terras áridas. Desafios cotidianos e um cenário que parece estar isolado do mundo em que conhecemos. No deserto mais antigo do planeta, um bando de leões luta para sobreviver. Esses majestosos felinos comprovam sua força e adaptabilidade, enfrentando desafios inimagináveis. A busca por comida é uma batalha constante, onde cada presa capturada pode ser a diferença entre a vida ou o seu fim. Aqui, sobrevivência dos filhotes não depende somente de coragem e da habilidade de suas mães, pois no deserto a ameaça não vem apenas da fome ou da sede. Inimigos à espreita e humanos com suas armas e venenos caçam implacavelmente esses reis do deserto, transformando a majestade animal em seu principal alvo. Quando um bando de leões começou a ser massacrado, a pergunta que fica é: ainda existe esperança para eles? A sobrevivência ainda é uma opção? Esta é a história de 4 leões, um macho dominante e 3 leoas, que desafiam as adversidades do deserto em uma luta incessante pela vida. Sim, leões podem sobreviver no deserto, e para isso eles precisaram se adaptar a um ecossistema duro e implacável. Bem-vindo ao deserto Namibe, um dos ambientes mais extremos e desafiadores da Terra. Estendendo-se pelo sudoeste da África, desde a Namíbia até a Angola, este deserto é conhecido por sua beleza austera e pela brutalidade de suas condições. Aqui, a vida é uma luta constante contra a aridez implacável e as temperaturas extremas. O Namibe é um deserto de extremos, onde a precipitação média anual pode ser inferior a 5 mililitros. O calor pode subir para escaldantes 40 graus Celsius durante o dia, enquanto as noites podem ser surpreendentemente frias. Neste cenário desolado, poucas criaturas se aventuram e menos ainda conseguem prosperar. Os animais e seres humanos que habitam essas terras se hidratam extraindo água de suas presas ou de vegetação. Ossos de água e pequenos filetes naturais são raros e amplamente disputados quando encontrados. Mas um animal evolui de uma forma significativa para ocupar o trono em terras áridas. Mesmo neste ambiente hostil, a vida encontra um caminho. Entre os poucos que conseguem sobreviver estão os leões do deserto, criaturas majestosas que se adaptaram de maneiras extraordinárias para suportar as dificuldades do Namibe. Os leões do deserto apresentam características físicas distintas que os diferenciam de seus parentes das savanas. Eles possuem pernas mais longas, uma adaptação que lhes permite caminhar grandes distâncias sobre a areia quente sem superaquecer os órgãos vitais. Sua pelagem é mais curta e mais leve também, facilitando a dissipação do calor. Sua hidratação vem principalmente de suas presas, mas eles não ignoram a água quando a encontram. Ao contrário dos leões da savana, que vivem em grandes bandos de até 15 membros, os leões do deserto formam grupos muito menores. Um bando típico aqui pode consistir de apenas 2 a 6 leões. Em alguns casos, os leões escolhem viver sozinhos, uma estratégia para minimizar a competição por presas escassas. Até mesmo leoas se encontram nesse quesito. Elas podem viver sozinhas, se aproximando de leões nômades para acasalar e depois se afastam para tentar criar seus filhotes em plena solidão. A vida isolada é uma adaptação necessária para sobreviver à dura realidade do deserto. A escassez de presas significa que grandes bandos não são sustentáveis.
Cada leão deve ser capaz de caçar e alimentar-se sem depender de um grupo grande, desenvolvendo habilidades excepcionais de caça e uma resistência invejável. A busca por comida no deserto namíbio é uma tarefa árdua. As presas são raras e dispersas, e os leões precisam cobrir vastas áreas em sua busca. Eles obtêm a maior parte da umidade necessária para sobreviver do sangue e dos tecidos das suas presas. Dessa forma, eles se tornaram não dependentes de água. Para maximizar suas chances de sucesso, os leões do deserto costumam caçar sob a cobertura da escuridão, ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a temperatura cai e suas presas têm menos chances de avistá-los. No entanto, diferente dos outros leões, esses dormem menos e podem caçar durante o dia, debaixo do calor escaldante e caminhando quilômetros para isso. Eles caçam qualquer coisa que esteja disponível, desde grandes mamíferos como oryx e zebras até pequenos roedores e aves. Sua adaptabilidade é a chave para a sua sobrevivência. Mesmo com todas as suas adaptações e habilidades, os leões do deserto enfrentam uma luta constante pela sobrevivência. A competição com outros predadores, a necessidade de evitar o calor extremo e a escassez de alimentos são desafios diários. As fêmeas, em particular, desempenham um papel crucial na sobrevivência de seus filhotes. Elas são provedoras formidáveis e guardiãs dedicadas. No entanto, a taxa de mortalidade entre os filhotes é alta devido às condições severas. Apenas os mais fortes e resilientes sobrevivem para perpetuar a linhagem. Nas areias quentes do deserto namíbio, um bando de leões conhecido como os Resilientes lutam diariamente pela sobrevivência. Este bando é composto por 4 membros, um macho dominante e 3 leoas formidáveis. Unidos pela necessidade, eles são um exemplo vivo de adaptação e resistência necessárias para prosperar neste ambiente hostil. Recentemente, o bando começou a ser acompanhado de perto por uma ONG dedicada à proteção animal naquela área. O objetivo? Entender melhor os desafios enfrentados pelos leões do deserto e desenvolver estratégias para sua conservação. Para isso, colares de monitoramento foram colocados nos 4 leões, permitindo que os pesquisadores acompanhassem seus movimentos e comportamentos em tempo real. Os leões do deserto são mestres em adaptar-se às condições mais extremas. As 3 leoas, conhecidas por sua destreza na caça e capacidade de sobrevivência, logo apresentaram sinais de gravidez. A esperança de novos filhotes trouxe um vislumbre de otimismo para os pesquisadores da ONG. O deserto é um lugar implacável e nem tudo está destinado a ser fácil. Em meio à delicada fase de gestação, uma tragédia inesperada abalou o bando. Uma das leoas foi abatida por um caçador de troféus. A ONG soube da tragédia quando o colar de monitoramento parou de transmitir sinais. Ao investigar, viram o bando com apenas 2 das 3 leoas que o compunham. Eles se dirigiram ao local onde o último pulso de localização foi dado e descobriram que o caçador havia destruído o dispositivo. Em meio a algumas rochas, partes do colar foram encontrados despedaçados. Aquilo não foi feito por outro predador, e sim por mãos humanas, indicando uma possível caça ilegal. Caçadores escolhem os leões do deserto, pois nesse local eles não precisam enfrentar herbívoros vorazes como hipopótamos e rinocerontes, além do número de outros predadores como hienas e leopardos são quase que inexistentes. O abate da leoa não foi apenas uma perda para o bando, mas também um golpe para os esforços de conservação. O equilíbrio delicado do bando foi abalado e a pressão sobre os membros restantes aumentou significativamente. Apesar da tragédia, a vida encontrou um caminho. Meses depois, as 2 leoas restantes deram à luz a 5 filhotes.
A sobrevivência dos recém-nascidos no deserto Namibe é uma tarefa árdua e cheia de perigos. Os primeiros dias de vida dos filhotes foram críticos. As leoas, com toda a sua experiência e instinto protetor, fizeram o possível para garantir a sobrevivência dos pequenos. Elas os mantinham escondidos durante o dia, protegidos do calor intenso, e caçavam à noite para se alimentar bem, a fim de continuar produzindo leite para a prole faminta. O deserto é implacável. As altas temperaturas começaram a afetar os pequenos felinos. Dos 5 nascidos, apenas 2 conseguiram sobreviver aos primeiros meses. A mortalidade dos outros 3 filhotes foi um lembrete brutal da fragilidade da vida no deserto. Apenas 2 sobrevivem ao clima. Os sobreviventes demonstraram uma resiliência extraordinária. Protegidos e alimentados por suas mães, eles começaram a crescer e a aprender as lições essenciais para a sobrevivência no deserto. Cada dia era uma nova vitória, um passo mais perto de garantir a continuidade do bando. A tragédia enfrentada pelos resilientes destacou a necessidade urgente de esforços de conservação mais robustos. A caça de troféus e o conflito entre humanos e leões continua a ser as maiores ameaças à sobrevivência desses animais magníficos. À medida que o sol se põe sobre o deserto Namibe, a luta dos resilientes continua. Cada dia traz novos desafios. O deserto Namibe é um lugar onde a escassez de recursos dita as regras da sobrevivência. Para os resilientes, a falta de presa significa uma diminuição drástica na disponibilidade de alimentos. As leoas, que antes tinham leite suficiente para alimentar seus filhotes, agora enfrentam um problema crítico. O corpo dos filhotes ainda precisa de líquido, mesmo eles começando a comer carne. Na falta da água, é o leite materno que irá hidratá-los até seus corpos se adaptarem ao ambiente árido. À medida que a comida se torna cada vez mais rara, o leite das leoas diminui muito. A nutrição necessária para sustentar os filhotes se torna insuficiente. Dos 2 filhotes nascidos, apenas um, o macho, consegue sobreviver. O outro filhote, privado de hidratação, sucumbe. A perda do filhote é um golpe duro para o bando, o que deixa claro a brutalidade do deserto. As leoas, com sua resiliência inabalável, concentram seus esforços no filhote macho restante, determinadas a garantir a sua sobrevivência. O macho dominante do bando, em sua busca desesperada por comida, começa a se aventurar cada vez mais perto das áreas habitadas por humanos. A fome o leva a atacar um rebanho de cabras pertencente a uma tribo do deserto, conhecida como Imba, um povo seminômade que aprendeu a viver em ambientes de muita escassez. Para os moradores da tribo, o ataque às cabras é uma ameaça direta à sua subsistência. Em um ambiente tão implacável, cada cabeça de gado é vital. Decididos a proteger o seu sustento, os homens da tribo elaboram um plano para eliminar o leão. Eles colocam pedaços de carne de aves envenenados com veneno de cobra e vegetação tóxica como isca, uma armadilha mortal para o predador faminto. O leão, ao voltar na noite seguinte, cai na armadilha, devorando as aves envenenadas. Por sorte, ele estava sozinho. A armadilha funcionou. O leão não retornou ao seu bando, sucumbindo rapidamente e deixando o bando sem seu protetor e líder. Ao averiguar o colar de monitoramento que parou de se movimentar, a ONG se deu conta de tudo o que havia ocorrido. Infelizmente, o deserto é uma dança de sobrevivência para animais e para humanos. A morte do macho dominante é sentida pelas fêmeas e por seu único filhote. Sem sua liderança e proteção, as 2 leoas restantes e o filhote enfrentam um futuro incerto. A perda é sentida profundamente não apenas pelo bando, mas também pelos pesquisadores da ONG, que registram a tragédia com pesar. Com a morte do rei,
O bando dos resilientes é reduzido a 2 leoas e um filhote de cerca de 1 ano de idade. A responsabilidade de encontrar comida e proteger o filhote agora recai inteiramente sobre as leoas. A tarefa não é fácil. Sem a força adicional do macho, cada caçada se torna um desafio ainda maior. As leoas enfrentam inúmeras dificuldades para conseguir comida. O deserto é implacável e a escassez de presas torna cada caçada uma aposta arriscada. A exaustão física e a fome começam a cobrar o preço, sendo visível o emagrecimento de todos os membros do bando. Porém, a determinação das leoas não diminui. Depois de várias tentativas frustradas, surge uma oportunidade. As leoas avistam um oryx, uma das poucas presas grandes capazes de fornecer alimento suficiente para sustentar o bando. Determinadas a não deixar essa chance escapar, elas se preparam para a caçada. A abordagem é lenta e meticulosa. As leoas utilizam toda a sua habilidade e experiência para se aproximar do oryx sem serem detectadas. Cada passo é calculado, cada movimento é sincronizado. Elas não podem errar. O ataque é rápido e eficiente. As leoas atacam em conjunto, usando sua força e velocidade para derrubar o oryx. A luta é breve, mas intensa. Finalmente, a presa é subjugada e o bando pode se alimentar. A caçada bem-sucedida ao oryx traz um alívio temporário. O alimento recupera as forças das leoas e do filhote, dando-lhes um novo fôlego em sua luta pela sobrevivência. No entanto, o desafio está longe de acabar. Cada dia do deserto é uma batalha contínua e a resiliência será testada repetidamente. Desde a perda trágica do macho dominante e da outra leoa, as 2 fêmeas restantes assumiram a responsabilidade total de proteger e sustentar o jovem filhote. Elas se tornaram caçadoras mais habilidosas e vigilantes incansáveis. A ameaça dos leões nômades e outros bandos era uma preocupação constante. Leões machos vagavam pelo deserto em busca de territórios para conquistar, e para isso, filhotes e leões subadultos eram abatidos, ou seja, uma ameaça direta ao jovem leão. As leoas, com sua sabedoria e experiência, mantinham-se sempre alertas para evitar encontros com esses intrusos e desviavam de caminhos perigosos quando encontravam rastros de outros leões. Para proteger seu filhote, as leoas usaram o vasto conhecimento do terreno do deserto. Elas encontravam abrigos seguros nas formações rochosas e nos oásis escondidos. O deserto, com sua paisagem traiçoeira, tornou-se tanto um desafio quanto uma fortaleza protetora para o bando. O tempo passou e o filhote cresceu. Nutrido pelo cuidado e dedicação das 2 leoas, agora com 2 anos de idade, ele não é mais um frágil sobrevivente, mas sim um jovem macho forte e promissor. Sua musculatura robusta e sua postura confiante indicam que ele está destinado a ser um grande líder, totalmente adaptado às condições do ambiente que o abriga. Sob a orientação das leoas, ele aprendeu as artes da caça e da sobrevivência. Cada dia no deserto era uma lição, e ele absorveu todo o conhecimento necessário para se tornar o futuro rei do bando. As leoas, vendo nele a promessa de um líder, continuaram a protegê-lo e a treiná-lo com uma devoção incansável. Os pesquisadores da ONG que monitoram o bando desde o início também testemunharam essa incrível jornada de sobrevivência. Suas iniciativas para proteger e conservar os leões do deserto mostraram resultados tangíveis. A luta pela preservação desses majestosos felinos continua, e cada pequeno triunfo é um passo significativo em direção à conservação. Esses especialistas acreditam que no caso do bando resiliente, o jovem macho poderá ser o rei que guiará as leoas. A história dos resilientes é um testemunho da força indomável e do espírito inquebrável dos leões do deserto. Contra todas as probabilidades, eles driblaram as dificuldades e sobreviveram. A coragem das leoas e a determinação do jovem leão são a prova poderosa que, mesmo em ambientes mais desafiadores, a vida encontra uma forma de triunfar. Deixe seu like e, por favor, se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.